A gente vai fazer agora a questão 6 da lista, né? Essa questão 6 é uma questão em que eu tenho uma distribuição contínua de carga e não mais cargas pontiformes, então ela vai envolver integral, o conceito de integral, né? Então, como é que é a questão? Uma linha infinita de cargas com densidade linear constante lambda. Então, a gente sabe lá que essa densidade, a densidade linear, vai ser a carga sobre o comprimento, né? Se eu pegar um pedacinho de carga infinitesimal dq, eu pego um pedacinho de comprimento que eu chamo de dx. Então, um pedacinho de carga dq nada mais é do que lambda, que é essa densidade de carga, né? Vezes dx. Isso é um dado importante que a gente não pode esquecer, tá? Isso está no vídeo número 2, né? Bom, então uma linha infinita de cargas com densidade linear constante lambda, carga por unidade de comprimento, está sobre o eixo x. Calcule o campo elétrico a uma distância y da linha. Bom, então eu vou usar o caderno porque eu acho que eu vou conseguir desenhar melhor, né? Então, nós temos aqui a nossa distribuição infinita de carga, né? Ela está ao longo do eixo x e eu quero calcular o campo a uma distância y nesse ponto P, né? A gente vai ter que analisar muitas questões aqui nesse momento, né? Se eu tivesse uma carga pequenininha aqui, essa carga pequena, ela ia criar um campo elétrico naquele ponto P, né? Como é que eu posso representar o campo que ela vai criar, né? Então, pensando que ela é o fio tem uma distribuição de carga positiva, né? Ele não falou se é positiva ou negativa, eu vou considerar positiva, só mudaria o sentido. Então, esse pedacinho de carga que eu estou chamando de dq, cria um pequeno campo que eu chamo de d. É um campo infinitesimal, um campo muito pequenininho, né? Então, esse campo que a gente está criando lá, ele é um campo bem pequenininho. E cada porçãozinha de carga dessa dq vai criar um campo lá que eu chamo de d. A soma de todos esses pedacinhos de carga dq, criando aqueles d's, a soma de todos aqueles pedacinhos d é que me dará um campo no ponto E, né? Agora, eu posso perceber que tem uma simetria em relação ao eixo y. Se eu pegar a mesma distância do outro lado do eixo y, uma outra contribuição de carga dq, eu vou perceber que essa outra contribuição também vai criar nesse ponto um outro campo infinitesimal que eu vou chamar de quem? Que eu vou chamar de dE, né? E por simetria, a gente pode decompor esse dE tanto no eixo horizontal quanto no eixo vertical. Então, esse dE criado por esse pedacinho de carga infinitesimal vai ter uma componente que eu vou chamar de dEx e tem uma componente vertical que nós vamos chamar de dy, né? Contrapartida, esse daqui produz naquele ponto um pedacinho de campo que eu vou chamar de dx e uma componente vertical que eu vou chamar de dy. Por simetria, as componentes horizontais se anulam, então só sobram as componentes verticais, né? Quem que é o nosso dE, né? Ele vai ser igual a K, que eu posso escrever 1 sobre 4πε0, carga sobre distância ao quadrado. A carga aqui eu estou chamando de dq. E a distância ao quadrado do ponto até onde eu tenho o pedacinho de carga eu estou chamando de r, né? Só que eu tenho que perceber que esse r, ele depende da altura que eu estou, y, e a distância que eu estou de dq. Se eu usar Pitágoras, r ao quadrado nada mais é do que x ao quadrado mais y ao quadrado, né? Então, eu tenho um pedacinho bem pequenininho de campo dE, que é dado por 1 sobre 4πε0, dq, e eu não posso esquecer que se lambda é igual a dq sobre dx, então eu sei que dq, quem que é? É lambda vezes dx, que é aquela densidade linear de carga. Então, dq é lambda dx, tudo isso aqui dividido por r ao quadrado, mais r ao quadrado é x ao quadrado, mais y ao quadrado, né? Agora, o importante é que não é todo o dE que participa da construção do campo, é só componente vertical. Se eu chamar esse ângulo de θ, né, entre o eixo y e a direção do campo, eu vou olhar com um pouquinho de cuidado, né?
Eu tenho o ângulo θ por simetria aqui também. Então, a gente vai ter que essa componente, se eu fechar a figura bonitinha, né? É o cateto adjacente ao ângulo θ e esse aqui é a hipotenusa, que é o DE. Então, como é que eu posso escrever isso, né? Eu posso escrever que cosseno de θ é a componente DY sobre aquilo que nós chamamos de DE. Então, quem que é DY? É cosseno de θ vezes DE, e é ele que me interessa, né? Na realidade, só me interessa a componente DY, que nada mais é do que o meu DE vezes o cosseno do ângulo θ, tudo bem? Agora, eu não quero pegar só a componente de um lado do fio, eu quero a outra componente do fio, então eu quero somar essas duas componentes. Então, no lugar de eu integrar de menos infinito até mais infinito, eu integro de 0 a infinito, só que eu multiplico isso por 2, porque eu tô pegando de 0 a infinito, e de 0 a menos infinito eu vou ter a mesma contribuição no eixo y. Então, se eu integrar o lado esquerdo, eu vou ter que o meu campo E, que é só componente y, isso aqui vai ser a integral de 1 sobre 4π epsilon 0 lambda dx cosseno de θ sobre quem? Sobre x ao quadrado mais y ao quadrado. Se eu integrar de 0 até infinito, eu estou pegando só essa parte do fio, eu tenho que multiplicar por 2, porque eu quero pegar de 0 a infinito e de 0 a menos infinito também, tá? A única questão que a gente tem aqui é que essa distância x depende do ângulo θ. Conforme eu vou pegando aqui, né? Essa distância x depende de θ. Conforme eu vou pegando pontos diferentes, o ângulo θ aqui vai mudando, né? Então, eu sei que tangente de θ é o cateto adjacente, que é a distância x, cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, eu posso escrever que tangente de θ é quem? É x sobre y. Ou seja, tangente de θ é cateto oposto sobre cateto adjacente. Posso escrever, então, que x é igual a y tangente de θ. E o que eu quero? Eu quero dx. Se eu quero dx, então eu vou derivar de um lado e do outro da minha equação. Quem que é dx? Y é constante. A gente sabe que a derivada de tangente de θ é secante ao quadrado de θ dθ. Então, eu vou substituir dx por y secante ao quadrado de θ dθ. E vou substituir o meu x por y tangente de θ e eu reescrevo a integral. Então, a minha integral E, né, ela vai ser igual a 2 vezes integral de 0 até infinito, né, de 1 sobre 4π epsilon 0 lambda, no lugar, cosseno de θ, né, no lugar de dx, eu tenho y secante ao quadrado de θ dθ, tudo isso aqui dividido por x ao quadrado mais y ao quadrado. Mas quem que é o meu x? É y tangente de θ. Então, x ao quadrado vai ser y ao quadrado de θ tangente ao quadrado de θ mais y ao quadrado de θ. Observem que eu só troquei o x, tá bom? Tudo que for constante, que não depender do dθ, eu vou tirar fora da integral. Então, o meu E vai ser igual, esse 2 cancela com esse 4, então vai ficar lambda sobre 2π epsilon 0, 2π epsilon 0, eu vou ter aqui, vou colocar os termos que estão dentro da integral de 0 a infinito, né? Eu vou ter cosseno de θ, y secante ao quadrado de θ dθ. Então, eu tenho cosseno de θ, y secante ao quadrado de θ dθ. E eu posso colocar aqui o y ao quadrado em evidência. Se eu colocar o y ao quadrado em evidência, eu vou ter tangente ao quadrado de θ mais 1. Mas a gente sabe das relações trigonométricas que tangente ao quadrado de θ mais 1, isso nada mais é do que secante ao quadrado de θ. Então, todo esse termo corta com secante ao quadrado de θ. Esse y que está multiplicando, eu simplifico com y ao quadrado. Então, a minha integral ficou um pouquinho mais fácil, né? A minha integral para calcular o campo elétrico ficou lambda sobre 2π epsilon 0 y, esse y no denominador
ele não depende do θ. A integral de quê? De cosseno de θ dθ. Tem uma coisa que eu não fiz e que é importante, né? Por favor, eu quero que vocês prestem atenção nisso, né? Quando eu passei da variável dx para a variável dθ, eu tinha que redefinido os extremos da integral. Então, eu vou olhar lá em cima, né? Eu vou olhar lá com cuidado. X é igual a y tangente de θ. Prestem bem atenção nisso, né? Quando x é zero, esse lado tem que ser zero também. E a gente sabe que tangente de zero é zero. Então, para quando x é zero, a gente vai ter que o ângulo θ é zero. Então, eu vou definir aqui para o ângulo θ é zero. Só que eu quero que agora o meu x ele estava indo a infinito. Então, se x é infinito, para que valor de tangente de θ ele é infinito? Quando θ é igual a π sobre 2. Né? Quem estudou um pouquinho de trigonometria sabe disso. Tem que lembrar um pouquinho de trigonometria, né? Então, agora ficou uma integral fácil, né? Quem que é o meu e? O meu e vai ser lambda sobre 2π epsilon 0y. Quem que é a integral de cosseno de θ? É seno de θ, no intervalo de 0 a π sobre 2. Seno de π sobre 2 é 1, seno de 0 é 0. Então, vai ficar lambda sobre 2π epsilon 0y, seno de θ de π sobre 2 é 0, isso aqui me dá 1, né? Então, isso aqui fica E é igual a lambda sobre 2π epsilon 0y. Esse é o campo a uma distância y. Olha que o campo é inversamente proporcional a y, né? Olha que interessante. E não depende de x, tá bom?